eu e você, nós somos, sim, os representantes das leis e da cultura do reino neste tempo, neste mundo. E é isso que diz 1 Pedro, capítulo 2, 9 a 11. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha que interessante. Está dizendo, vocês são representantes da cultura do reino, neste mundo. E quando a Bíblia fala de mundo, ela não está falando de um lugar, gente. Ela está falando de uma ordem de valores, cuja inteligência que está por detrás dela é o maligno. Isso é mundo na Bíblia. E a Bíblia está dizendo, olha, Pedro está dizendo aqui, lembrem que vocês não pertencem a esta ordem de valores, chamada mundo. Vocês são estrangeiros, e a cultura do céu foi introjetada, foi impressa no coração de vocês. É exatamente isso que diz Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Aleluia! Você já aceitou a Jesus? Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus imprimiu a lei, a cultura do reino no teu coração. E aí, depois que você converte, você vai fazer as coisas como você fazia antes, daí você se sente incomodado. Quem já sentiu assim? É porque foi impressa uma lei nova, uma cultura nova. A cultura do reino está no teu coração, aleluia. É isso que diz a Bíblia. E aí Jesus vai dizer que as pessoas que estão debaixo desse sistema, dessa ordem de valores chamada mundo, elas não vão entender a cultura do reino. E por isso, elas vão odiar, e vão brigar com a gente, e não vão nos entender. E olha o que diz Jesus, João 15, 18 a 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Meu irmão, é por isso que na tua faculdade as pessoas não te entendem muitas vezes. É por isso que alguns familiares teus que não tiveram experiência com Jesus não entendem os teus princípios e valores. É por isso, porque a cultura do reino não foi impressa no coração deles. E não adianta você ficar mandando recado na internet, brigar com os caras, não vai resolver. Porque essa é uma ação do Espírito. Não lembra? Antes você fazia exatamente igual. Essa é uma ação do Espírito. E aí quando as pessoas vêm, há um choque cultural. Eu não sei. Eu acho interessante porque muitas vezes a cultura do outro não faz o menor sentido para a gente. Eu tenho um amigo que se chama Tid. Ele é missionário nosso no Japão. Quem conhece o Tid aqui? Bastante gente. O Tid casou com a Rumie. O Tid é brasileiro, embora tenha traço japonês, ele nasceu aqui. E a sua esposa é japonesa de fato, né? Nasceu lá. E ele contando para mim a respeito desse choque cultural. Eles se conheceram quando estavam num navio, ele fazendo missões, se apaixonaram e resolveram casar. E ele dizendo para mim que para pedir em casamento no Japão, eles têm uma cultura muito diferente, né? Para pedir a menina em casamento, você tem que tomar banho com o pai dela e lavar as costas do pai.
eu falei, ô Tid, você lavou as costas do sogrão? Ele falou, eu não, já falei para ela que isso eu não faço. Que negócio estranho. E ainda que na cultura lá deles represente respeito, lealdade, para nós isso não faz o menor sentido. É isso que acontece com a gente. Quando Deus coloca a cultura do reino no nosso coração, para os outros, aquilo não faz o menor sentido. E por isso eles brigam, por isso eles não entendem, por isso há confronto, porque para eles a cultura do reino ainda não foi impressa no coração. Aí Jesus vai falar mais. O único jeito da gente multiplicar a visão do reino e da gente não se aculturar com esse mundo, se perder nos nossos valores, é a gente estar estando conectados profundamente com Jesus. E aí em João 15, esse texto aqui que a gente está lendo no começo, Jesus vai falar, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Se vocês querem dar fruto, vocês precisam estar conectados na videira, precisam estar em íntima comunhão comigo. Eu acho interessante que muitas vezes a Bíblia fala dessa comunhão como se fosse um casamento. A Bíblia vai comparar a igreja de Jesus com uma noiva. Ela vai dizer, olha, para vocês viverem o valor do reino e alcançarem outros com o valor do reino, vocês precisam estar numa comunhão com Jesus, como uma comunhão de um casamento. E aí vocês não vão ser influenciados pelos valores desta ordem chamada mundo. Eu acho interessante, eu casei com uma mulher estrangeira. A Sil, para quem não sabe, é paraguaia. E existem algumas similaridades e algumas diferenças de cultura, embora você esteja perto do país. A minha esposa, ela é paraguaia, mas o pai dela é argentino. E uma coisa boa nisso é que o pai dela doutrinou ela e a tornou uma apaixonada em futebol. E foi muito legal quando a gente começou a namorar. Eu lembro que um dia eu fui buscar ela, minha esposa, ela dá aula de balé, bailarina. Eu fui buscar ela numa escolinha que ela estava dando aula, e estava tendo Eurocopa, que nem agora está tendo. E naquele dia estava passando o jogo Holanda e acho que Rússia, não sei. E eu queria muito ver o jogo, né? Era semifinal da Eurocopa, uma coisa assim. Eu falei, mas que mulher vai querer assistir comigo a semifinal da Eurocopa? E daí eu fui buscar ela e passei ali na escolinha. E depois nós fomos, eu vi que no caminho tinha uma padaria legal e estava passando o jogo. Eu falei, já sei, eu vou levar ela na padaria, a gente come e eu vou vendo o jogo. E aí quando nós entramos, eu peguei ela, quando entramos na padaria, ela viu que estava passando o jogo, ela falou, que massa, está passando o jogo, vai dar para assistir. Eu falei, glória a Deus, essa é para casar, né? Apaixonado por futebol até hoje, a gente assiste futebol juntos, eu tornei ela palmeirense, né? Eu sou palmeirense, é verdade. Esse dia ela falou, você tá um ridículo, eu estava torcendo, bravo com o juiz, e puxando a camisa, ela falou, que olha que está ridículo. E o mais difícil foi na Copa do Mundo, porque ela torceu para a Argentina e para o Brasil, era complicado. Mas eu digo que se o meu casamento passou pela última Copa do Mundo, meu irmão, estamos bem, né? Mas é interessante as culturas, a alimentação, a questão de comida era muito diferente. A Sil, por exemplo, não comia palmito, berinjela, queijo, um monte de coisa. Mas tinha um negócio que eu achava estranho, que na casa dela eles comiam às vezes macarrão, pegavam o ovo frito, punha em cima e cortava o ovo frito em cima do macarrão. Eu venho de família italiana, aquilo ali era um crime. Você comer macarrão com ovo frito. Mas olha o que é o casamento, né? Esses dias ela estava comendo palmito, berinjela, e eu estava comendo macarrão com ovo frito. E pior, tem dia que sou eu que preparo o negócio, acredita? Porque no casamento, a intimidade nos faz se aculturar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não tem como viver em santidade nesse mundo, nessa ordem de valores, debaixo dessa ordem de valores chamada mundo, se a gente não tiver em profunda e íntima comunhão com Jesus. A influência que Jesus exerce sobre a sua vida tem que ser muito maior
que o mundo exerce sobre você. Você não sabe o que vai acontecer? Vai ser aquele crente que fica o tempo inteiro indo na frente do apelo para pedir perdão pelos mesmos pecados. E nunca sai do lugar. E nunca resolve. E é sempre a mesma coisa. Sabe por quê? Você não entendeu, querido. É só conectado na videira verdadeira. É só numa comunhão profunda com Jesus que a gente consegue viver os valores do mundo, do reino e influenciar as pessoas. Você é esse cara que não consegue ser constante? Meu irmão, Jesus quer te levar a um nível novo de intimidade com Ele. Esse acampamento falou muito ao meu coração. O Espírito Santo de Deus ministrou muito na minha vida. Deus falou comigo sobre intimidade. Ele falou assim: olha, Michel, tem coisas que eu tenho preparado para você que você não está podendo viver, porque você abandonou alguns valores, alguns princípios. E eu tinha um princípio muito forte na minha vida, que era o da intimidade com Jesus, o tempo de oração. Isso era um valor inegociável. Chegava tarde, de madrugada, eu ia lá orar. Separei um tempo, era 1 hora, mas a vida vai passando, a gente ora, mas começa a negociar. E aí você negocia um dia, querido. Depois para voltar é tão difícil. E aí começa a ter uma vida de oração meia boca. Aí na hora que você ganhar filho, acabou a tua vida de oração. Porque ele não dorme, acorda de madrugada. E se isso não for um valor inegociável para você? Aí nesse acampamento eu fiz esse compromisso com Jesus. Tá bom, Deus. Eu vou viver de novo esse valor da minha vida. Conversei com a Sil quando cheguei do acampamento. Falei, eu vou sair, dar uma escapulida de madrugada às vezes aí. Eu vou lá no quartinho, lá no escritório, ter um tempo com o Senhor. E todas as noites eu tenho feito isso. Tenho a minha 1 hora na presença de Deus. Comprei um caderno, tem um caderninho lá que eu anoto o dia, o horário que eu comecei, o que Jesus falou comigo. E queridos, tem sido tão maravilhoso. Porque quando eu estou ali no meu quartinho, naquele escritório, parece que ali sozinho, Deus abre a cortina do céu para mim. E dali eu sou visitado. É ali Deus dá a palavra. E ali Deus mostra caminhos. E a vida fica tão mais leve. Você precisa tomar uma decisão. Você quer viver com Jesus e ter uma vida medíocre, mais ou menos? Você quer dizer, Senhor, eu vou pagar o preço. E sabe o que acontece? Aí naquele dia que está tudo enrolado assim, que o filho não dorme, que deu confusão, que você chegou em casa, que teve um funeral, 2 horas da manhã, aí você tem que fazer um momento de oração. E aí você vai com sono lá para o escritório. E aí você está dormindo, mas você está andando e está falando, parece que quando você entra ali, o Senhor te visita. E como você cumpriu, e teve o tempo de intimidade no dia difícil, no outro fica tão mais fácil. Parece que vem uma força maior, porque o mais difícil eu já passei. Sabe, crente que não tem vida de oração, que não tem intimidade com Deus, vive caindo, vive sendo influenciado pelo mundo. Deus quer levantar um povo novo, cheio do Espírito Santo aqui, que fala, não, meu compromisso e minha intimidade com Jesus é algo inegociável. E aí ele vai falar de outra implicação. Ele vai falar da igreja. E nessa perspectiva do céu, a igreja, ele vai dizer isso em Efésios, ela é a embaixada da fé. Quem aqui já viajou para fora do país? Já viajou? Olha que interessante. Se estiver no país que for, se você for para a embaixada brasileira nesse país, você está em solo brasileiro. Pode estar no Afeganistão, né, na França, na Europa, qualquer lugar, na África. Se for para a embaixada, você está ali em solo brasileiro. A Bíblia vai dizer em Efésios que, nessa perspectiva do céu, a igreja é a embaixada da fé. E aí, quando eu vou para a igreja, que não é um lugar apenas, a comunhão com o Senhor, com os meus irmãos, ali é como se as pessoas falassem a minha língua.
como se eu sentisse a cultura, as pessoas me entendem, entendem os valores, e ali eu estou em casa. Quem já viajou e ficou tempo fora, já bateu aquela saudade de casa? Tem limite para viajar. Chega uma hora que dá saudades. Saudades da cama, saudade do teu chuveiro, do teu banheiro, da tua comida. Eu lembro quando eu fui para a África, lá para Moçambique. A comida era uma dificuldade. Eu lembro que eu fui no restaurante comer peixe, estava bonito, eu falei, hoje eu vou comer bem, né? Quando eu abri assim, né, a gente deu a garfada e cortei o peixe, eles não tiravam a barrigada, subiu aquele negócio preto assim, eu falei, Jesus, me embrulhou o estômago. Chegou uma hora que eu queria ir para casa, queria comer churrasco. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você é peregrino, você é estrangeiro, a cultura do reino foi introjetada em você. E quando você está perto do povo de Deus, quando você está na intimidade com Jesus, você sente o gostinho do céu, você se sente em casa. E hoje eu queria que você sentisse de novo saudade de casa, saudade de estar na presença do Senhor, saudade de sentir a visitação do Espírito, saudade de estar em comunhão com Jesus, saudade de sentir essa atmosfera do céu. Está no meio de gente que fala a sua língua, descortinar e enxergar e antever o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Hoje eu queria orar por você. Enquanto o louvor está tocando, eu queria fazer um desafio. Muito simples, muito prático. Hoje, olhando para o céu, abrindo e enxergando o que Deus tem preparado para nós, por detrás das cortinas, o Espírito Santo de Deus falou com você. Primeira coisa que ele disse: filho, você está passando por luta, provação, por dificuldade, eu quero tornar isso mais leve. Você chega na minha presença, que eu vou fazer você passar pelas provações como os heróis da fé passaram. Eles foram provados, sim, mas eles conseguiram resistir porque a perspectiva do céu estava no coração deles. Quero te convidar a enxergar além. Eu queria, em nome de Jesus, te desafiar hoje a parar, cara. Ser esse crente que, tipo João Bobo, assim, que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Quantas vezes eu fui assim? Quanto tempo na minha vida? Te convidar a conhecer coisas novas do Espírito e a viver uma nova intimidade com Jesus, onde o tempo na presença dele é um valor inegociável. Está me entendendo? Se você tomar essa decisão, você vai ver que fica tão mais fácil vencer a guerra contra o pecado, porque você está cheio de Deus, e aí é natural viver a cultura do reino, as leis do reino. E hoje você está dizendo: eu quero multiplicar, influenciar, dar frutos. Quero que pessoas sejam impactadas e tenham a experiência que eu tive de ter impresso pelo Espírito Santo de Deus as leis do reino no coração. Eu quero. Talvez o Espírito Santo de Deus falou contigo: filho, você precisa estar mais envolvido com a igreja. Ela é a embaixada da fé. Tem que estar numa célula, querido. Tem que estar no meio da comunhão dos irmãos. Precisa ter o teu tempo na presença do Senhor, porque ali a gente está falando a mesma língua, a língua do povo de Deus, e a gente é fortalecido na fé. Talvez Deus te trouxe aqui simplesmente para colocar saudades no teu coração. Saudades. Saudades de casa. Saudades da pátria celestial. Saudades de descortinar o céu mais uma vez. Se hoje o Espírito Santo de Deus falou contigo, você entendeu? Você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero tomar esse compromisso, essa decisão. Eu quero viver nessa perspectiva. Eu quero, Jesus, me ajuda. Talvez você seja o único crente na família, esteja sofrendo pressões de todos os tipos. Deus falou contigo hoje. Eu queria orar por você.
E eu creio que fortalecimento de Deus vai vir, uma força de Deus, uma chama no coração para que você consiga viver esse compromisso de não negociar a tua intimidade com o Senhor. Se Deus falou contigo, onde você está, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se apresenta aí. Nós vamos orar agora. Quero que você baixe tua cabeça, feche teus olhos. Começa agora a contar tuas angústias para o Senhor, as suas provas. Ah, Senhor, eu tenho sido provado pelo fogo, está tão difícil. Começa a contar. Ah, Jesus, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como lidar com essa situação, com esse problema. Estou me sentindo tão pequenininho, Pai, está tão difícil. Conta para Deus. Despeja, derrama suas preocupações no altar do Senhor. Agora eu quero orar por você, Pai querido. Tem irmãos e irmãs que estão aqui na frente, e eles carregam consigo, Deus, as lutas do dia a dia. Vieram aqui à frente dizer, Pai, que estão muitas vezes angustiados, perplexos, angustiados. E hoje vieram aqui pedir, Pai, traz uma perspectiva nova, me ajuda a lidar, traz a paz que excede o entendimento sobre o meu coração, visita minha alma, me enche de fé. Senhor, me visita aqui mais uma vez. Pai, outros vieram aqui porque estão sendo pressionados por todos os lados, pessoas que não entendem a cultura do reino. E às vezes a gente, quem te ama é o filho, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o tio, é gente da família, são amigos queridos, e eles estão se sentindo assim, Pai. Mas eu quero pedir em nome de Jesus que uma fé, uma chama arda no peito, no coração, e que eles possam se encaminhar por fé e ver a tua graça e tomar a decisão de uma intimidade plena contigo, Jesus. Quantas vezes nós negociamos o tempo na tua presença? Quantas vezes negociamos a nossa devocional, o tempo de falar contigo? Pai, em nome de Jesus eu quero pedir, desperta o coração do teu povo aqui, Pai. Desperta os jovens que estão nesse lugar, os irmãos que vieram neste culto. Desperta, Pai, em nome de Jesus. Faz arder essa chama, esse desejo por estar na tua presença, e que isso seja algo inegociável, Pai. Que eles sejam visitados, que o Senhor se revele. Mas, Pai, coloca saudades de casa, saudades da tua presença, saudade de estar no meio do povo de Deus, saudade de ser visitado mais uma vez pela glória do céu, pela presença de Deus. Obrigado porque somos igreja, e aqui o Senhor está no nosso meio. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, levanta o teu povo, que eles sejam multiplicadores dessa visão, que eles possam dar frutos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame graça sobre eles, que eles sejam usados cada vez mais por Ti, Deus. Quero pedir que hoje aqui, nós que aqui estamos, possamos abrir essa cortina do céu, ver a Tua glória e sair daqui edificados. Faz assim, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém.